Passou a noite na delegacia de Araçatuba o chefe de manutenção apontado pela polícia como responsável pelo incêndio na concessionária da Hyundai na cidade. A Priscila Andrade está por lá e ao vivo tem os detalhes. Priscila, já tem a previsão aí de em que momento ele será encaminhado, o horário disso? Bom dia. Há uma previsão, viu, Andréia? Excelente dia para você, melhor ainda para quem está nos acompanhando, que está acompanhando de perto, junto com a gente aí, todo esse desfecho dessa história, desse crime que movimentou a nossa cidade. Nós estamos aqui na DIG e o que separa nosso contato são essas grades. Após aquela grade, Luiz Henrique Sanches Casati está lá no fundo, onde não tem janelas. Lá ficam localizadas as pequenas celas onde agora ele está preso desde ontem à tarde, quando ele foi trazido aqui para a DIG, Andréia. Ele está sob responsabilidade dos carcereiros. Ontem à noite, segundo informações, ele só pediu uma marmita, arroz, feijão, um frango, uma salada, passou uma noite tranquila. Hoje ele teve a primeira saída dele com uma escolta para ir até o IML, fazer o corpo de delito, um procedimento, um protocolo de praxe para qualquer preso, qualquer detido em uma situação adversa como essa, por exemplo. Ele retornou aqui para a DIG e neste instante aguarda para ser transferido para o Centro de Detenção Provisória que fica em Nova Independência. A gente está vendo aqui atrás, André, o carro da polícia, que está aguardando também para fazer a escolta. Na verdade, nós estamos em instantes em que a gente pode presenciar a saída de Luiz Casati a qualquer momento. Ele agora, o endereço dele agora é aqui. Justamente lá no fundo, onde ele passou a noite. A gente viu que ele continua com as mesmas roupas com que ele foi preso ontem, no início da tarde, por volta do meio-dia. A gente acompanhou, inclusive, ele saindo hoje, abatido, não olhou para as câmeras, não esboçou nenhum tipo de reação, nem querer falar um pouco com a imprensa. E a gente vai recontar isso para mostrar para vocês, porque a gente também esteve na casa dele. Vamos ver. Usando as mesmas roupas e sem encarar as câmeras, Luiz Henrique Sanches Casati foi encaminhado para realizar exames de corpo de delito no IML na manhã desta sexta-feira. Foi a primeira saída dele após ser preso na tarde de ontem. Casati foi indiciado como autor e executor do incêndio que destruiu 12 veículos na concessionária Hyundai em Araçatuba na madrugada do dia 13 de julho. Voltamos para o local onde o plano começou a ser executado. A casa onde o ex-supervisor morava. A caminhonete, que ostenta as palavras em inglês Bad Company, ou Má Companhia, ainda está na garagem. Era nesta casa que Casati morava. Uma casa espaçosa, morava em esquema de pensão, ele e outras pessoas. Foi a partir daqui que ele começou a arquitetar o plano. E foi desta casa que ele saiu, no dia do incêndio, a pé, vestido como um mendigo para não ser reconhecido. As imagens foram captadas pelo circuito de segurança deste estacionamento que fica bem em frente à casa. A polícia precisou montar um quebra-cabeças com as pistas que Luiz Casati foi deixando pelo caminho. E a primeira pista foi na casa dele. Esta luz da garagem nunca apaga, segundo os moradores. E no dia que Luiz Casati saiu de casa, essa luz apagou. E só foi religada quando ele voltou, depois de incendiar a concessionária. No dia do incêndio, o clarão visto nas imagens indicou que as chamas não se alastraram para outro ambiente, ou seja, foram confinadas em um local específico. No local, a polícia encontrou outros objetos que levantaram as suspeitas de que o incêndio era criminoso. 8 cartas estavam espalhadas pelo local. A carta endereçada ao gerente mencionava um conteúdo repleto de acusações e rancor. Ameaçava outro funcionário e se despedia com condolências à marca pelo prejuízo. Essas cartas ofereceram provas que apontaram Luiz como o autor do incêndio. De acordo com o delegado Paulo Natal, que comandou as investigações, as provas sobre a execução do crime são robustas e colocam o funcionário dentro da cena do crime. Felizmente, as imagens da concessionária não foram danificadas com incêndio.
de posse dessas imagens, a gente conseguiu constatar coisas interessantes. Primeiro, que a pessoa chega até o local se vestir de mendigo, com cobertor, para não ser identificada. Segundo, que o acesso ao interior da agência se deu sem arrombamento. Outra coisa que nos chamou a atenção também, esse funcionário, ele é mecânico da oficina. Durante a ação dele derramar combustível, dele colocar fogo no local, a gente percebeu que essa pessoa incendiária tinha muito conhecimento mecânico. Outra coisa que nos chamou a atenção também foi a carta deixada no local. Entrando nos e-mails profissionais dele lá da empresa, e bem como nas redes sociais, a gente percebeu que certas palavras que existem na carta, como mequetrefe e vide, são palavras, termos gramaticais pouco usados, e é muito usado por ele. E ele tinha um jeito peculiar, ele fez balé, ele é um cara alto, magro, e tem uma composição física diferenciada, ele é muito alto, e pela biotipo do incendiário, a gente já tinha convicção que era ele. A polícia também esclareceu que Casati agiu por vingança. Ele estaria aborrecido com alguns colegas de trabalho. Também teria sido repreendido pelo gerente. A polícia não revelou detalhes e se limitou a dizer que o indiciado havia quebrado as normas de conduta da empresa. Pedrado e esse Renato esclareceram que eles tiveram um problema, não eles, mas um funcionário da empresa mudou o comportamento deles, porque esse funcionário infringiu umas normas de conduta da empresa, foi chamado a atenção e ele não gostou. E ele percebeu que depois dessa chamada a atenção, ele mudou o comportamento. Ele deve permanecer preso até o julgamento. A previsão é de que a transferência ocorra a qualquer momento para o Centro de Detenção Provisória em Nova Independência. Andréia, agora a gente mostra com exclusividade. A polícia acabou de chegar aqui, nós estamos aguardando, porque a qualquer momento Casati vai sair por aquela porta aqui. Esse é o percurso que ele vai fazer, escoltado pela polícia. Ele vai descer por esta rampa e vai entrar neste camburão aqui da polícia. Aqui dentro estão outros presos. Nós temos aqui homens fortemente armados para garantir todo o protocolo de segurança. Nós estamos mostrando agora com exclusividade aqui um instante em que Casati pode sair. Agora que ele passou 24 horas, ele foi preso por volta do meio-dia de ontem, na casa dele, foi trazido aqui para a DIG e desde ontem ele está preso na carceragem da Delegacia de Investigações Gerais. A gente viu aqui 3 homens ao motorista. Agora a gente está vendo aqui que há toda uma preocupação com as algemas. Para cada preso há uma algema. Isso faz parte do protocolo de segurança, como vocês estão vendo neste instante. As algemas, geralmente, nas mãos e nos pés. Isso faz parte de uma conduta, um protocolo em que presos, quando saem juntos, saem em fila indiana e aí eles são encaminhados. Esse caminhão aqui chegou agora há pouco, justamente no momento também em que há a vaga disponível no Centro de Detenção Provisória. Aqui nós já temos toda uma preparação. Lá dentro a movimentação está justamente na questão da saída. E por que é importante a gente mostrar ao vivo a cores para vocês acompanhando? Porque a gente tem que mostrar, se mostra o início, a gente mostra o desfecho. A gente mostra o trabalho dos policiais, que tiveram quase 3 semanas para concluir esse inquérito. De alguém que por um súbito, um motivo, que só ele entende, colocou fogo em carros na área de trabalho motivado por uma desavença pessoal. E é exatamente esse perfil que a gente quer entender. Vamos acompanhar na matéria feita com exclusividade para você. Esse é Luiz Casati no dia 16 de julho. Eu estou tranquilo, eu não posso alegar ou tentar justificar algo que eu não cometi. Esse é Luiz Casati hoje. O homem apontado como responsável pelo incêndio da concessionária Hyundai não falou com a imprensa depois dessa segunda prisão. Mas da primeira, o comportamento foi bem diferente, quando conversou com exclusividade com a equipe do SBT. Ao que os investigadores me disseram, o próprio gerente teria comentado alguma coisa sobre haver alguma desavença entre nós. E
Teve alguma desavença? Não, de forma nenhuma. Todo momento que eu trabalho lá, e o momento que ele esteve lá, que ele é mais recente do que eu, sempre nós nos tratamos em pé de educação, sabe? É claro, ele no posto dele, eu no meu posto, mas nunca houve desrespeito, nunca houve nenhum motivo para tal, entendeu? A gente sempre se tratou com educação e, para mim, é infundado o que ele falou. Para os investigadores que trabalham no caso, o rapaz de 32 anos pode ser definido como rancoroso. Algo que ficou explícito nas cartas deixadas na concessionária no dia do crime. Tentando se passar por um cliente insatisfeito, ele fez diversas ameaças a colegas de trabalho. Em um dos trechos, ele se refere ao gerente como mequetrefe, que significa intrometido e mau caráter. Em outra parte, afirma que o instalador de acessórios não vai ficar impune e que o próximo será ele. Nas redes sociais, Luiz parece ser uma pessoa bem diferente. Sempre com amigos, como nessas fotos da formatura em engenharia mecânica no ano passado. Ele também defende os animais e afirma estar preocupado com o sumiço de uma gata. Vídeos e frases religiosas também são constantes. Nossa produção ouviu pessoas que conheciam o rapaz e todas disseram estar surpresas com a prisão dele. Mas para a polícia não há dúvidas de que ele foi o responsável pelo incêndio. Ele é uma pessoa fria, extremamente fria, inteligente e meticulosa. Tanto é que você vê que em todos os lugares que ele foi, para poder comprar gasolina, para poder incendiar a roupa e para poder também imprimir a carta, ele desligou do GPS dele e não foi possível achar esses locais. Como nós conseguimos achar o posto? Através do cartão de crédito dele. No dia do incêndio, ele usou a internet para forjar um álibi. Um vídeo andando a cavalo. No primeiro depoimento prestado à polícia, disse que passou a noite do crime em uma festa junina. Mas as imagens foram feitas ainda no período da tarde. Luiz já estava respondendo por furto por causa de peças da concessionária que foram encontradas na casa dele. Agora, o engenheiro mecânico também vai responder por incêndio e ameaça. É uma pessoa que te convence só de olhar, pela certeza, pela propriedade com que fala. E talvez você possa pensar que não seja uma pessoa assim tão convincente, mas eu estive com ele frente a frente, eu fiz as perguntas e quando a pessoa olha olho no olho, ela te passa uma confiança, uma certeza do que está falando. Então você fica embevecido com todas essas informações e foi isso que eu senti quando eu conversei com ele. Com exclusividade, a nossa equipe foi a única que conseguiu a entrevista com ele, mas nós temos uma pessoa para falar com propriedade sobre o perfil de uma pessoa assim, que nos primeiros momentos parece reter as emoções, uma pessoa reservada. Comigo a doutora Natália Biagi, psicóloga, uma pessoa que pode explicar para a gente, para tentar entender esse perfil. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. O que uma pessoa reservada, como nesse caso, que já foi indiciado, há imagens robustas, não tem dúvidas. Como uma pessoa chega? É um gatilho? Foi um dia ruim? Acho que a gente pode tentar pensar, na verdade, que é uma forma diferente de lidar com a frustração, com a rejeição. A forma como ele foi lidando com tudo isso construiu esse caminho para culminar nessa tragédia, nessa forma muito ruim que ele acabou colocando fogo, enfim, né, e pondo em risco até vidas mesmo, né? Às vezes esse jeito muito calado, muito reservado, era uma forma de ir engolindo e de não digerindo a frustração, os sentimentos ruins. Então, assim, a gente entende que isso foi guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando. E a forma muito ruim dele expor foi pondo dessa forma trágica para fora. Mas isso pode, por exemplo, traçar um perfil patológico? Porque o que eu lhe pergunto é o seguinte, por exemplo, a gente aqui em casa, aqui do lado fazendo jornalismo, pessoal, a gente tem sempre uma carga emotiva muito grande, inclusive para mostrar para vocês o que está acontecendo, tentando explicando, são muitas informações, então são cobranças, são pessoas, muitas pessoas conversando. Então, às vezes, para você manifestar esse opa, tá, você já fica nervoso, tem alguma reação que mostra que o teu corpo está reagindo a isso.
as pessoas são diferentes, lógico, e as reações também. Com certeza, né, Priscila? Eu acho que, assim, cada um tem uma forma de agir, cada um tem uma forma de reagir aos próprios sentimentos, né? Algumas pessoas são prontamente, né, bate pronto, já reage, já expõe, já grita, já extravasa. Algumas pessoas são mais comedidas. Talvez a gente possa entender que no caso dele, ele não conseguiu colocar para fora e guardou e colocou dessa forma. Mas é óbvio que uma pessoa que consegue planejar, porque ele não acordou e simplesmente fez, né? Ele planejou, ele escreveu cartas, ele comprou gasolina, ele fez todo um trajeto, então foi planejado tudo isso. Então, assim, tem um componente patológico, um componente mais ruim em cima de tudo isso, para que tenha feito isso, né? Então, assim, foi feito de uma forma muito pensada e muito estruturada para que isso tenha sido feito. Então, além de não ter dado conta dos próprios sentimentos, ainda foi pensado em como elaborar esses sentimentos. Ok, eu te agradeço muito pela elucidação por essa parte, viu? Muito obrigada, pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigada, doutora Natália. Agora vamos voltar aqui, que nós já estamos a postos aqui na saída. A qualquer momento, lá dentro há todo um protocolo para ser feito, desde assinaturas, desde o posicionamento do pessoal. A gente soube que há 6 presos que devem sair a qualquer instante. Então, há uma reorganização, aquela fila indiana, a colocação das algemas. Então, nós estamos aqui só aguardando a saída. Andréia, a qualquer momento a gente pode voltar aí com você para mostrar esse momento com você. Exatamente isso, Priscila. Obrigada por enquanto pelas informações e a gente te aguarda aí, pode chamar a qualquer momento, que a gente tem conseguido aqui trazer as informações com exclusividade no primeiro momento que elas acontecem. Nós estamos de volta para mostrar ao vivo a saída de Casati neste instante, agora, para o Centro de Detenção Provisória. Primeiros presos acabaram saindo, a gente está no aguardo agora, exclusivo para você do SBT Interior. A gente está acompanhando aqui a saída de Luiz Henrique Sanches Casati, de 32 anos, indiciado como autor e executor do incêndio da concessionária Hyundai. Ele é o último preso que está saindo. Há toda aquela preparação, como eu havia dito antes, algemas, pés, mãos, faz parte desse protocolo. E nesse instante você está acompanhando exclusivamente, ao vivo, daí da sua casa, a saída, pelo menos a conclusão do que a gente presenciou nas últimas 3 semanas. A polícia está recebendo agora os outros presos. Eles estão saindo em dupla, cada um com a sua manta. São os presos que já estavam aqui na carceragem da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, aqui de Araçatuba. E o que você está presenciando é um trabalho de praxe da polícia, onde a cada conclusão, investigação, prisão, a gente pega e mostra para você exatamente essa saída para o presídio, para o centro de detenção. Para não haver tumulto, a polícia ela trabalha com essa separação, então há duplas, né? Nós temos aqui alguns presos, nós vemos agora o pessoal trabalhando, então a gente está acompanhando essa movimentação aí dos finais já, que já é o procedimento de praxe aqui da polícia. A gente lembra que esse incêndio que movimentou nossa cidade começou na madrugada do dia 13 de julho, quando os moradores foram pegos de surpresa com um incêndio de grandes proporções em uma concessionária conhecidíssima, bem localizada, aqui em Araçatuba. Só que as evidências do incêndio levantaram a suspeita de ter sido criminoso. Havia especulação de que até havia sido um cliente revoltado por um atendimento. Essa motivação caiu por terra quando foi descoberto, na verdade, pistas que o próprio autor do incêndio deixou. E ele deixou muitas pistas. Não foi difícil para a polícia juntar esses pontos e ligar esses pontos. O que a gente percebeu é que ele arquitetou, ele planejou esse incêndio com
dias de antecedência. Ele chegou até Birigui, ele mesmo escreveu as cartas. Como cada cópia custava R$1 para ser impressa, ele achou muito caro, decidiu para outra lan house e fazer uma cópia por 50 centavos. Nas imagens do circuito interno de segurança da própria concessionária, aparece ele jogando as cartas. Essas cartas tentou confundir a investigação da polícia, porque o conteúdo da carta dizia o seguinte, que era culpa de um funcionário que ele estava aborrecido, e ele chegou a ameaçar, inclusive, funcionários ali de dentro. Só que não adiantou nada disso. Tudo chegou para este momento que você está acompanhando agora. Luiz Henrique Sanches Casati saindo algemado dos pés, a cabeça, mãos, pés, usando a mesma roupa. Casati, você quer falar com a gente? Você confessou? Não confessou o crime. Agora ele já está dentro do camburão. E agora a única luz que ele vai ver é a luz do sol por aqueles quadrados. Esse é o desfecho de toda essa investigação, de todo esse trabalho da polícia. Um homem de 32 anos, novo, com uma carreira promissora dentro de uma empresa de renome, formado, preso, por ter cometido um crime, incendiado a concessionária, por um motivo que só ele entende. Mas o que a polícia sabe é que foi rancoroso. Foi por não ter aceitado uma chamada de atenção do chefe, por ter quebrado a conduta da empresa em que ele trabalhou por mais de 5 anos. Um homem novo, que tinha tudo para dar certo na vida. Agora a única direção que ele vai encontrar é o caminho que esse caminhão está tomando, direto para o centro de detenção provisória. Ele será escoltado e a gente vê esse desfecho exclusivo do SBT Interior para você. Nós somos a primeira e sempre a equipe que leva a informação quando e como acontece. Com você, Andréia. Priscila, mais uma vez a gente entra em primeira mão com as notícias, né? As últimas notícias do caso, e realmente lamentável tudo isso, né? Obrigada pelas informações, Priscila.